Você tem medo de ter filhos? Olha que papo doido aqui, ó. Essa matéria aqui, ó, fala um pouquinho sobre ansiedade reprodutiva dos millennials. É, se bem que os millennials, gente, já... Quem não teve filho já não vai dar pra ter mais, tá? Dependendo da idade. Aqui, ó. Eles dizem que a geração millennial é egoísta, imatura e hedonista, mas ignoram o óbvio. Ter filhos nunca foi tão caro, tão solitário, tão emocionalmente exaustivo. A fertilidade deixou de ser uma decisão íntima e virou um cálculo financeiro. E a nova fórmula de controle reprodutivo é silenciosa. Ansiedade, burnout, instabilidade e culpa. Não é que essa geração não quer ter filhos. Ela foi jogada no sistema que virou um luxo. Aí vamos ver aqui o que falam. Millennials não estão adiando filhos por liberdade, estão sendo empurrados por escassez. A infertilidade deles não é biológica, é orçamentária. É o saldo bancário que decide se o berço vem ou não. A conta não fecha, nem no útero, nem na planilha. Ter um filho pode custar até 3,6 milhões de reais no Brasil, nos EUA, a 240 mil dólares. Mas o impacto real não cabe nas cifras, é o tempo perdido, a saúde mental drenada, a instabilidade, a instabilidade emocional constante e o medo paralisante de não dar conta. Quanto mais instruída e produtiva a geração, mais infértil ela se torna. A ansiedade virou um novo anticoncepcional invisível. Ah, essa frase é muito forte. A ansiedade virou um novo anticoncepcional invisível. Não é uma decisão racional, é um instinto de sobrevivência camuflado de planejamento. Parentalidade virou privilégio, ter filhos se tornou símbolo de status. Exige estabilidade emocional, mais tempo disponível, mais suporte institucional, mais renda alta, mais saúde mental intacta. Quantos milênios você conhece que tem tudo isso simultaneamente? O medo gera estresse, afeta a fertilidade, a fertilidade gera culpa e a culpa paralisia. É uma esterilidade emocional. Beleza, que o ChatGPT foi repetiu demais, tá? Ansiedade antecipatória, parecia crônica, sensação crônica de inadequação. Não é frescura, é o colapso mental de uma geração que foi treinada para vencer, mas vive com medo de gerar. Cadê os filhos? Pergunta a sociedade, mas ninguém oferece licença, creche. Cara, isso aqui... Vamos lá. Ó, passa alguns dados para vocês. A gente tem hoje a menor fertilidade do Brasil da história. Então, a gente deve estar com a fertilidade agora em 1,6, se eu não me engano. A gente está com 1,62 de fertilidade no Brasil. E aí, esse daqui é um papo de... Toda vez que alguém fala, ai, não sei por que ficar conversando sobre geração, nada a ver, não sei o que lá. Irmão, primeiro que você não entende nada de antropologia, segundo que você não entende nada de comunicação social, e terceiro porque isso daqui é muito simbólico, pra gente falar um pouquinho sobre o que é conflito de geração. Então vamos lá. Olha aqui os baby boomers. Você tinha 6 filhos por cabeça. Você vem aqui descendo, pá, década de 70, década de 90. E aqui tem uma questão também do Brasil, muito importante da gente falar, que é o quê? No Brasil, a gente sempre foi um país muito rural durante muito tempo, né? A gente vai começar a ter grandes construções da cidade no Brasil muito aqui, né? Muito a partir daqui. Você vê que a partir da década de 50, 60, após a Segunda Guerra, o Brasil começa a ser mais adensado, a galera começa a sair da área rural, ir para as grandes cidades e tal. E até então, até a década, primeira parte do século XX, filho, para quem nascia no mato, né, para quem nascia no interior, era mão de obra, né? Então, você ter mais filhos significava você ter mais pessoas para trabalhar na fazenda, para trabalhar com você. E isso fazia com que você tivesse uma produtividade maior dentro da sua fazenda. Então, durante muito tempo, você ter mais filhos significava você ter mais pessoas trabalhando. Porém, a mortalidade infantil no Brasil era muito alta também. Então, aqui índices legais aqui que acabam sendo invisíveis. E fatores invisíveis, porque um gráfico, toda vez que a gente olha um número, a gente não pode olhar além desse número, né? A gente tem que saber ler. Então, por que a gente vê aqui que os Estados Unidos era muito menor que o Brasil? Porque a gente tinha uma lógica de fazenda muito grande e a gente colocava muito filho no mundo pra carpilote, dar comida pras galinhas e tudo mais. Mas até mesmo nos Estados Unidos era alto. Aí você vai vendo aqui uma queda. Década de 80. A gente tá falando aqui década de 80 e 90. Estamos falando de geração X. Você já vê aqui, ó, que eles já estão em 3, 2, a coisa já começa a cair. E aí, vamos falar dos millennials, né? Vamos falar da galera que começou a ter filho a partir de aqui de 2000, 2010. Você já vê que tem 2, 1 e paramos aqui em 1,6 filho por pessoa. A natalidade e a fertilidade no Brasil ela tem caído muito.
Antes de continuar esse vídeo daqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e quero avisar pra vocês que nossos queridos amigos da Intiman estão com o cupom Edson Castro, onde você tem desconto na compra de produtos pra cuidar da higiene íntima do seu corpo. Tem clareador de região íntima, tem sabonete íntimo, tem esfoliante pra você fazer depilação e tem desodorante para as partes íntimas pra você garantir que o seu meninão esteja sempre cheiroso e fresquinho. Link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o cupom Edson Castro. Valeu! Então a gente pode falar, questão de custo. Então a gente criou uma lógica que ela é muito cara ao redor de ter filhos. Você vai pagar mensalidade da creche, da escolinha, da aula de inglês, da onde ela vai, pra onde ela vai fazer. Aqui, ó. Eu 37 anos e consegui, depois de muito trabalho, ter uma renda ok. Sou casado há mais de 10 anos e juntos estamos com um filho. Estou casado há mais de 10 anos e juntos aceitamos que um filho não cabe nessa vida. Um misto de financeiro e acomodação. Aí, ó. É muito sobre isso. É muito sobre isso. Então, assim, ó, olha que brisa. Você casou, e aí você vai pensar, pô, se eu tiver um filho agora... Olha a tristeza. Existe uma frase que todo millennial repete e que ela é muito triste. Será que eu vou conseguir dar a qualidade de vida pro meu filho que meus pais me deram? E muito provavelmente a resposta é não. E muito provavelmente a resposta é não. E aí, você vai olhar. Você tem que pagar escola. Aí tem que pagar, sei lá, um curso que ela vai fazer. Aí você tem que pagar os hobbies de uma criança, que toda criança merece ter acesso a hobby. Roupa, alimentação. E não é só pagar. Tira a questão do tempo. Vamos colocar a questão da presença. Você vai estar próximo ao seu filho? Você vai estar cuidando do seu filho? Hoje, numa lógica onde estão o adensamento populacional no Brasil, são as grandes cidades. Queira você queira ou não. Então assim, pô, eu demoro 1h30 para ir pro meu trabalho, 1h30 para voltar do meu trabalho. Passo 8, 9 horas trabalhando por dia. Às vezes trabalho 6 por 1. Eu vou ter tempo para criar o meu filho? E outra, hoje, não só o homem trabalha, como a mulher trabalha também, a mãe trabalha também. Então, como é que a gente vai ter um núcleo familiar onde o pai e mãe estão inseridos no mercado de trabalho e, para piorar, coloco aqui no meio também a equação de que os avós estão inseridos no mercado de trabalho também. Então, como é que a gente vai fazer isso quando nossa rede de apoio, a gente não tem quem deixar a criança, não tem vó para cuidar, né? Não tem quem fique com o filho. Vou botar um filho no mundo nessa condição? Não, provavelmente não. Por quê? Porque é cruel com a criança. É caro, é cruel. Tem toda a questão de instabilidade, do tipo assim, cara, será que eu vou conseguir dar uma amanhã? Será que eu vou conseguir fazer? Tem a questão também do, pô, a galera adia muito a questão de ter filhos hoje, justamente porque a gente tá vivendo mais. Então, pô, será que eu preciso ter filho tão cedo? Não. Eu, por exemplo, minha lógica é muito dessa, assim. Eu evitei o máximo possível meter boneco cedo, porque eu sabia que eu queria viver minha vida. Agora, eu já olho e falo assim, acho que eu teria um filho. Teria um filho tranquilamente. Mais novo, não. Ah, cara, pô, tem um monte de coisa pra fazer e tal, não tem o que fazer. Então, assim, você vai colocando um monte de fatores que são fatores. E aí também, vamos falar de segurança pública? Vamos falar de aparelho público de Estado? Se você fizer um filho hoje, seu filho vai ter acesso a escolas boas? Seu filho vai ter acesso a parques? Seu filho vai ter acesso à recreação? Seu filho vai ter acesso à qualidade de vida? E às vezes não. Você fala, pô, olha pra quem é pai, olha o corre de quem é pai. Então isso vai se tornando uma decisão que ela é refletida muito grande nesse gráfico que a gente mostrou. Tá aqui, ó. Gente, não sou eu que tô falando. Ah, não, porque você é egoísta. E é difícil assim, quando a gente tá falando um pouco sobre isso, vem sempre uma conversa moralista pra cima de mim. Não, porque você... Cara, eu juro por Deus que eu já ouvi papo de... Não, porque se você quiser ter filho, você tem que ter olhar além do dinheiro. Oi? Peraí. Óbvio que a gente sabe que filho é muito mais que dinheiro. Mas um filho demanda dinheiro. E se você não pensa nisso ao ter um filho, você é um irresponsável. Você é um irresponsável. Se você sequer cogitou o quanto seu filho custaria pra você e pro seu núcleo familiar e você meteu um boneco na sua mulher, você só é um irresponsável. Você não é uma pessoa mais elevada espiritualmente. Você não é um bom cristão. Você é um péssimo ser humano, isso sim. Porque você provavelmente vai estar colocando o filho numa situação de perrengue. É papo, antigamente o pessoal tinha filho e se virava. Cara, a gente tá falando de núcleos urbanos completamente diferentes. E é outro papo também, normalmente, quando a gente fala um pouco sobre ter filho, que a galera fala, antigamente nossos pais tinham 4, 5 filhos, ninguém pensava em nada, tal. Cara, olha a condição da cidade hoje. Eu, durante muitos anos, brinquei na calçada da minha casa. Eu brinquei na calçada da minha casa. Com carro passando, com gente passando. Mas assim,
Era muito menos carro que passava. Era muito menos gente que passava. Eram pessoas que não cruzavam um bairro. Eram moradores do bairro. Numa lógica diferente. Numa vivência diferente. Com menos violência urbana. Menos acidentes de carro. Menos fluxo de carro. Eu não deixaria o meu filho crescer na mesma rua que eu cresci na rua. Porque não é segura. Às vezes eu estou na rua onde eu cresci e falo assim, caralho, tá ruim aqui, né? Tá ruim mesmo, aqui tá zoado. Dia desses estava passeando com o Tobias na rua da casa da minha mãe, onde eu nasci, bicho. Uma voltinha no quarteirão já não aguentava mais. Falei, mano, cara, como passa carro aqui nessa porra, velho? Puta barulheira, velho. É ensurdecedor, assim. Mano, não era assim, a gente jogava bola na rua. Não tem mais isso. Olha a questão de droga, de violência. E aí, como você coloca o seu filho no mundo falando, não, é só querer ter que Deus cuida. Gente, calma, né? E aí, isso tudo... E aí, não sou só eu que... Novamente, não sou só eu que estou pensando nisso. Tá? Não sou só eu que estou pensando nisso. Inclusive, isso aqui é um fator pelo qual você não vai se aposentar, tá? Mas isso aqui a gente deixa para um outro papo. E aí, continuando o nosso carrossel aqui, né? Cadê os filhos? A sociedade perguntou, mas ninguém oferece licença, creche, tempo ou suporte. Então a gente tem uma péssima rede de creches. A gente não tem licença paternidade, né? Licença paternidade é uma piada no Brasil, é 15 dias, né? E quando acaba a licença paternidade? E a licença maternidade? Né? Muitas mulheres são demitidas após a licença maternidade. E aí, qual segurança ela tem de trabalhar? E vocês ainda querem acabar com a CLT? Empresas celebram produtividade, mas punem mães. Exatamente isso. Famílias cobram netos, mas não dividem a jornada. Quem é que fica com o filho? Onde que fica com o filho? Sacou? Milênios não estão rejeitando a ideia de filhos, estão rejeitando o colapso, porque nenhum sistema transforma a fertilidade em dívida. Tem o direito de existir natalidade, essa geração não é infértil, está sendo impedido de gerar e isso tem nome, falência civilizatória. Caralho! Caralho! E isso tem nome. Falência civilizatória. É isso. Duro ano. É isso, cara. É isso. Enquanto... essa é a questão foda. E infelizmente, mano, vai piorar. Vai piorar. As pessoas estão tendo problema de ter qualidade de vida pra eles. Imagina pra você gerar um filho. Ah, mas é egoísmo. Ah, mas é não sei o quê. Cara, beleza, mas tu conseguiria viver feliz? Ah, eu já ouvi comentários do tipo, casamento de verdade precisa ter filhos. Quem vai cuidar de vocês quando forem velhos? Mas não sou responsável de botar o filho de qualquer jeito. A vida tá boa assim. Assim, você espera que seus filhos cuidem de você quando você tá velho? Gente, esquece. Esquece. Esquece, né? Você acha que seu filho vai cuidar de você quando você tá velho? Você tá louco. Porque não é assim que funciona, tá? Não é assim mesmo que funciona, mas... Vamos deixar isso pra um outro dia. Mas é uma tristeza, velho. É uma tristeza. Porque eu acho que criança é uma bênção. Eu gostaria de ter 4, 5 filhos. Mas eu olho e falo assim, cara, eu não sei se 4, 5 filhos eu conseguiria dar uma qualidade de vida pra um. Ah, mas só o amor basta. Aí vamos lá, ó. Pra você aqui que já veio na lacrada sua, assim, ó. Você que é meio Guto Galamba das ideias, que é tudo muito retão. Tem sempre uma frasinha de efeito. Só o amor basta. Porque o amor edifica. Que é só o amor já é ótimo. O dinheiro aí tá tornando o filho em dinheiro e tal. Cara, só a frase muito simples. Beleza, só o amor basta. Como é que alguém que passa o dia inteiro trabalhando, se locomovendo pela cidade, vai conseguir amar o filho dele? Porque eu posso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Se eu quisesse ter 1, 2 filhos, ia ser tranquilo, né? Quero, inclusive já está nos nossos planos. 3 ia ficar um pouco puxado, mas 2, suavizaço. 2 eu posso falar pra vocês, ó. Eu tenho o privilégio hoje de poder falar, posso ter 2 filhos. Nice, nice. Agora nem sempre você pode. Agora me fala, como é que você vai criar um filho fazendo Uber 10 horas por dia, às vezes tendo que trabalhar num trampo e fazer Uber na hora vaga, pegando 2 horas de metrô pra ir da cidade de Tiradentes até a Zona Sul, e quando chove o trem para, e a pessoa que cuida e a creche que fica seu filho fecha cedo, e tu precisa voltar pra pegar, e o mercado fica caro cada mês que passa, e a escola pública do teu bairro deu um problema lá que os caras estão vendendo droga na porta, e teu filho tá sofrendo bullying, e justamente o Zé Droguinha mexeu com teu filho, tá ameaçando ele com arma. E você não consegue ficar perto do teu filho. Eu posso falar pra vocês assim, e eu falo isso por experiência, sabe por quê? Porque eu criei o filho de uma galera aqui nesse canal. Eu criei o filho de uma galera nesse canal. De uma galera. Muita gente que veio, tanto pro manual como pra esse canal daqui, foram filhos de pais que não fizeram conta.
meteram os filhos no mundo, foram trabalhar, deixaram os filhos em casa, assim, mas pô, mas quem vai falar comigo? Quem vai me ensinar? Quem vai me cuidar das coisas? Seus filhos deu sorte, porque eu cuidei. Seu filho podia dar azar, porque outra pessoa podia ter cuidado. Muito mais mal intencionado. Muito mais mal intencionado. E aí você reclama, você mesmo que dá essa lacrada, porque filho é só amor, porque filho é só não sei o quê. Você mesmo que dá essa lacrada. É que depois olha e fala assim, essas crianças ficam muito tempo em rede social. Você larga o seu filho em casa. Seu filho sobrou com um tablet, com um computador. A única coisa que criou seu filho é uma tela. É o TikTok, é o Lucas Neto. Eu e Lucas Neto estamos criando seu filho. Completamente alienado vendo tela, porque é o que sobrou. Como é que você vai falar que filho é amor? Que amor que você dá pro seu filho se você não passa 5 minutos com ele? Que amor é esse? Hoje, filho virou um privilégio. E tem 2 grupos sociais que não param de ter filhos. E porra, eu não consegui achar esse número fácil aqui, ó. Tem 2 grupos sociais que não param de ter filhos. Rico e muito pobre. Tudo bem. Muito rico, porque, cara, pode fazer 10 filhos, ou o Neymar aí meter um boneco. O Neymar viu o buraco e meteu o filho. Impressionante. O Neymar, se puder meter um filho aí num buraco, bota. Né? Não viu? Opa! Se eu parar aqui, ó, se eu virar de costas um pouquinho aqui, ó, o Neymar vai, ele meteu um boneco em mim. Né? Rico, pô, rico mete filho mesmo, tá nem aí. Tá nem aí, mas é muito rico. Né? Muito rico. E muito pobre. Mas é por questão de inconsequência, muito questão também de falta de acesso, questão muitas vezes também de que o filho se torna parte do núcleo que trabalha na casa. Tem muita coisa aí ao redor de muito pobre que coloca filho. De resto, cara, você que tá aí exprimido ali entre o multimilionário e o cara que mora numa quebradíssima, assim, que mora numa casa de pau a pique, você que tá aqui no meio, cara, a gente vai exprimindo nossa possibilidade de ter filhos. É isso. E de novo, é número. É só olhar número. Infelizmente, assim, é uma coisa que você olha o número e você fala, porra, tá lá. É só olhar que tá lá. E é triste, eu acho triste, não tem como. Não tem como não achar triste. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9h30 da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu, Edson Castro lá na Intiman.